o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Essa é uma das profecias mais conhecidas de Antônio Conselheiro, que foi uma mistura de sacerdote com um líder dos jagunços, que foram cerca de 30 mil sertanejos lá no nordeste do Brasil. 30 mil sertanejos é quase um terço de Sapiranga, isso é muita gente. E ele liderou essas pessoas lá no final do século XIX, até que eles foram massacrados pelas tropas do governo. Então todo mundo morreu. Mas de onde vinham as ideias de Antônio Conselheiro? E quais são as principais diferenças entre uma previsão científica e uma profecia? Esse assunto às vezes pode ser uma coisa bem polêmica, pode ser uma bagunça na cabeça de muitos estudantes, como era na minha cabeça também no início. Como que eu posso ser uma pessoa que tem uma religião e estudar ciência? Como é que eu posso domingo ir na minha igreja e durante a semana aprender sobre a evolução e não surtar? Hoje eu queria então comentar esse assunto com vocês e eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, esse assunto vai ficar um pouco mais claro. A primeira diferença então seria a origem das profecias. Como elas surgem? Geralmente uma pessoa é escolhida por uma divindade para passar uma mensagem para os outros seres humanos. Então essa pessoa vai lá, consulta essa divindade, recebe a mensagem, vem e divulga. Então a pessoa é uma forma de intermediário entre nós e o ser superior. Já na ciência, não existe um intermediário. Na verdade, você vai lá, faz uma experiência, conclui uma determinada coisa, faz mais experiências e confirma. Isso daqui é uma regra, isso aqui é uma lei. E passa isso para as outras pessoas. Então, não há um intermediário, certo? A segunda diferença é a possibilidade de comprovação ou contestação. Geralmente, nas profecias, é difícil de tu comprovar se aquela pessoa realmente teve contato com a divindade. Tem prova disso? Como que a gente consegue comprovar isso? Geralmente é muito difícil, né? Uma profecia geralmente é uma coisa então em que se acredita. A gente não se preocupa em tentar provar, porque muitas vezes nem teria como. A gente simplesmente tem fé naquilo. Já na ciência, como aquele conhecimento, aquela regra veio de experiências, você pode realizar as experiências e ver se aquilo era verdade. Se não for confirmado, a gente precisa modificar aquela regra, ou até descartar a regra, porque ela não é real. Claro que às vezes para a gente poder realizar uma determinada experiência pode ser caro, pode ser difícil, não ter tempo, não ter material, mas quem tiver pode ir lá comprovar e ver se aquilo é real ou não é. Agora vamos pegar o Antônio Conselheiro e o Einstein. O Antônio Conselheiro fez a sua profecia, né? De que o mar ia virar sertão e o sertão ia virar mar. E o Einstein também fez muitas previsões. Algumas delas, muitas na verdade, foram comprovadas, confirmadas cientificamente. É fato, ocorreu. Ele disse, vai ser descoberto tal coisa. E foi descoberto. Mas e o Antônio Conselheiro? Foi descoberto alguma coisa? Foi comprovada a profecia dele? Lá em 1976 ou 77, por aí, foi construída uma represa no Nordeste que levou muita água para uma região onde não existia. E hoje a cidade de Canudos fica totalmente debaixo d'água. Então o sertão virou mar, de certa forma se comprovou aquilo que o Antônio Conselheiro disse. Então como é que fica isso? Calma que a gente ainda vai chegar lá, pensa nisso, tá? Na ciência então a gente viu que não existe um intermediário. Outra coisa importante a considerar é o objetivo da ciência. A gente tem por objetivo entender a natureza para poder usar ela a nosso favor. Então as nossas leis e regras na ciência tem que funcionar, a coisa tem que funcionar. Se a lei que foi criada não deu certo, não está funcionando, descarta a lei, vamos pegar e comprovar e ver outra coisa. A gente precisa revisar. Então esse objetivo obriga os cientistas a sempre estar renovando as teorias e as leis que já foram criadas. Então a ciência ela está sempre se modificando. Cada lei, teoria, modelo é uma coisa provisória, temporária. Se alguém for lá e comprovar algo diferente, a gente vai descartar ou a gente vai modificar. E agora eu tenho um desafio para ti. Tenta criar uma poesia em mandarim. É difícil, né? Tu primeiro precisa conhecer essa língua, estudar essa língua. E assim é na ciência. Para tu poder criar uma lei física, uma lei química, tu precisa primeiro estudar essa ciência. Não é como tu ser escolhido por uma divindade para ser um porta-voz. Tu na verdade tem que estudar, porque na ciência nós temos uma linguagem restrita. Cada palavra tem um significado específico. A palavra calor tem um significado específico. Eu não posso utilizar ela em qualquer situação. A palavra massa, peso, são coisas diferentes.
cada uma tem um significado exato. Essa linguagem exata é para que a gente não venha ter mais de uma interpretação, mas às vezes, em algumas profecias, a gente percebe uma linguagem figurada, metafórica, simbólica, e isso às vezes permite mais de uma interpretação. Por exemplo, o que o Antônio Conselheiro realmente queria dizer com aquela profecia? Ele quis dizer que o mar do oceano ia invadir o sertão? Ou ele quis dizer que alguém ia construir uma represa, que foi o que aconteceu? Ou será que ele quis dizer que a vida ia mudar? Antes de construírem a represa, a visão que as pessoas tinham dessa profecia era isso, era que a vida ia mudar, que o mundo ia ser diferente, porque aqueles sertanejos que seguiam ele, eles ficaram livres dos coronéis que eram muito opressores com eles. Eles foram livres como uma água no rio. Então, para eles, a vida mudou. Então, existe às vezes múltiplos significados para uma determinada palavra ou determinada frase. Já na ciência, a gente não pode permitir isso. A gente precisa ser específico. Depois de tudo isso, então a gente pode acabar acreditando que só as previsões científicas merecem crédito. Isso é verdade? Não. Isso é um grande equívoco. Não tem como eu concluir isso. Devido ao fato de que a física, a química e as outras ciências estão sempre se modificando, sempre se renovando, é difícil de a gente conseguir chegar numa coisa que dá para chamar de verdade. De conseguir responder às perguntas mais essenciais e mais básicas do ser humano. Por quê e para que nós existimos? A física não vai conseguir responder isso, nem a química. São coisas que estão fora do nosso alcance. A gente pode afirmar que cargas elétricas com sinais opostos se atraem e com sinais iguais se repelem. Mas por que isso ocorre? A gente não consegue responder ainda. Então ainda existem muitas coisas não respondidas. Há cerca de um século atrás, a maioria da comunidade científica acreditava que eles já tinham chegado no 100% de conhecimento. A gente já conhecia o movimento dos astros no céu, conhecia o movimento dos corpos na Terra, conhecia muito bem já a matemática, a gente já sabia quase tudo. Até que descobriram a física quântica e a gente viu um mundo totalmente diferente em que a maioria das nossas regras não tem valor. É tudo novo. Hoje, a única certeza é de que em ciência não há certezas. Por isso que o ser humano ainda utiliza outras formas de conhecimento, busca seu conhecimento em outras áreas, ainda segue a sua intuição, seus profetas, seus mitos ou a sua religião, porque ainda existe uma parte muito grande de nós que não está satisfeita com aquilo que a ciência pode oferecer. E não tem nenhum problema nisso, é normal isso. Mas desconhecer a ciência, ignorar a ciência, fingir que ela não existe, é ignorar uma parte muito grande de conquistas e aprendizados que nós seres humanos já conseguimos acumular desde que nós passamos a existir aqui no planeta Terra. E esse é o vídeo de hoje. E eu fiz esse vídeo tendo como base esse livro aqui, Física para o Ensino Médio, volume único, do Alberto Gaspar. Eu ganhei ele de presente da Biblioteca Municipal aqui de Sapiranga, na época em que eu estava estudando para o Enem. Ele é de 2001, então provavelmente tu não vai utilizar ele na tua escola, mas eu achei realmente incrível o jeito dele de abordar os conceitos. E era isso que eu tinha para falar hoje. Eu apenas queria esclarecer um pouco esse assunto para vocês, espero que eu possa ter ajudado. Então eu desejo para ti Feliz Páscoa e espero que todos vocês fiquem bem, possam ter saúde, continuem estudando. E é isso aí, valeu, ó!